Amém. A paz do Senhor para todos. Vamos fazer uma leitura bíblica, uma leitura na palavra do Senhor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo número 1. Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou na casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste, ao teu servo Isaque, que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu Senhor. Quero repetir o versículo de número 9. Então, pôs o servo
a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Meus irmãos, nesta oportunidade, vamos estar falando a palavra do Senhor, e o título que nós damos para esta mensagem é: Somos obreiros confiáveis. Será que nós que estamos envolvidos na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, somos obreiros, somos servos confiáveis? Será que todos nós somos pessoas realmente confiáveis? Nós sabemos que a confiança é necessária em vários tipos de relações humanas, e especialmente para o funcionamento saudável da igreja, da obra de Deus, da família de Cristo. A confiança é algo extremamente necessário. O que é confiança? Confiança é um sentimento de quem acredita na sinceridade de algo ou alguém. Confiança é a crença no caráter, na lealdade de alguém. Repetindo, confiança é um sentimento de quem acredita na sinceridade de alguém ou de algo. Confiança é a crença no caráter e na lealdade de alguém. Porém, meus irmãos, a confiança é uma virtude muito rara em nossos dias, nos nossos relacionamentos, principalmente porque nós vivemos cercados de pessoas traiçoeiras, de pessoas desonestas, de pessoas que não cumprem com as suas palavras, pessoas que não são leais aos seus companheiros. E a confiança em todos os trabalhos que nós estamos envolvidos, que as pessoas estão envolvidas, são necessárias. A confiança mútua é necessária entre pai e filhos, esposa e esposo. A confiança mútua é necessária entre líderes e liderados. Mas um dos maiores problemas da confiança, um dos maiores problemas quando depositamos a confiança em alguém é a decepção. Às vezes, nós temos expectativas demais sobre os outros e muitos se machucam durante este processo. Depositam a sua confiança em alguém e é decepcionado. E a dor da decepção é amarga. E é por isso que faço esta pergunta nesta manhã. Será que somos realmente confiáveis? Será que somos dignos de que pessoas confiem em nós? Nós, como obreiros da casa do Senhor, que temos esta missão de levar a obra do Senhor, que amamos a obra do Senhor, somos realmente pessoas confiáveis?
a liderança da igreja pode realmente confiar na sua lealdade? Você realmente ama a obra do Senhor? Será que você rema para frente ou está remando para trás? Nós sabemos pela Bíblia que Salomão descreve a desconfiança como algo terrível. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 25 e 19. Diz assim Salomão, na sua sabedoria, como dente quebrado. Outra tradução diz como dente estragado e pé deslocado. Assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Está dizendo aqui que a pessoa desleal, a pessoa que não é sincera, a pessoa que não é confiável, no tempo da luta, no tempo da angústia, dos ventos contrários, esta pessoa provoca dor, amargura, assim como um dente quebrado dói, e assim como um pé quebrado, um pé deslocado dói, assim também a deslealdade, a falta de confiança dói. Esta leitura que nós fizemos aqui em Gênesis capítulo 24 nos fala sobre confiança, nos fala sobre lealdade. Narra aqui uma história verídica que Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma mulher para Isaac. E através desta narrativa bíblica, nós podemos aprender sobre confiança, sobre lealdade. Este registro bíblico nos revela um personagem chamado Eliezer, digno de confiança, um servo leal ao seu senhor Abraão. Existem alguns pressupostos que tornam este personagem, Eliezer, tão nobre quanto digno, pois Abraão confiou nele a promessa de procurar que Deus faria dele uma grande nação. E ele confiou a Eliezer arrumar, buscar uma esposa para o seu filho Isaac, para que esta promessa pudesse ser cumprida. E eu quero, nesta oportunidade, destacar duas características de uma pessoa digna de confiança, uma pessoa sincera, uma pessoa leal. Quero destacar aqui duas características de um servo confiável, de um obreiro confiável, que nós encontramos aqui na vida deste servo de Abraão, chamado Eliezer. A primeira característica de uma pessoa digna de confiança, que nós encontramos aqui nesse texto como exemplo, encontra-se aqui no capítulo 24 de Gênesis, capítulo 2. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía.
nós percebemos aqui que ele depositou esta confiança no seu servo. Então, a primeira característica de uma pessoa digna de confiança é o seu histórico de vida, é o seu histórico de cooperação. A primeira menção que nós encontramos na Bíblia do servo de Abraão está em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Vamos ler. Gênesis capítulo 15, versículo... Vamos ler o 1 e o 2. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Portanto, nós vemos aqui que este servo chamado Eliezer, ele tinha um histórico de servir a Abraão. Já vinha servindo a Abraão um bom tempo, a ponto que Abraão confiava tanto nele, que se ele não tivesse um filho, ele queria fazer deste servo o seu herdeiro, porque era uma pessoa, um mordomo confiável, um mordomo que tinha um histórico de confiabilidade. Nunca tinha traído Abraão. Ele era o mais antigo, era o mais experiente, já tinha sido testado e aprovado. E agora Abraão, então, confiava nele. E quando Abraão queria, então, buscar uma esposa para o seu filho Isaque, lá na Mesopotâmia, um trabalho de grande responsabilidade, ele então não confiou essa tarefa a um neófito, mas ele entregou esta tarefa àquele obreiro, àquele mordomo, àquele servo mais antigo da sua casa, aquele que já tinha provado a sua lealdade e a sua confiança. Considerando a credibilidade que este servo tinha em Abraão, ao ponto de ter essa alta consideração para assumir a posição do filho da promessa, o que se evidencia aqui, meu irmão, se evidencia uma confiança adquirida ao longo tempo. Portanto, o histórico de uma pessoa é relevante para se conquistar confiança e credibilidade. Repetindo, o histórico de uma pessoa é relevante para se conquistar confiança e credibilidade. Confiança, credibilidade não se adquire da noite para o dia. É com o tempo. Você vai avaliando, você vai verificando, vai testando a pessoa, testando o obreiro, e ele então merece a sua credibilidade por causa do seu histórico de lealdade. A confiança, a lealdade
é uma construção lenta e árdua. Abraão e Eliezer vivenciaram muitas experiências juntos, muitas lutas, muitas dificuldades. O relacionamento dos dois transcendia a relação entre servo e senhor. E agora ele podia confiar no seu servo Eliezer para esta tarefa. Ele era digno de confiança, porque ele tinha uma característica, ele tinha um histórico de lealdade, um histórico de confiança. Abraão, meus irmãos, não tinha nenhuma sombra de dúvida quanto à lealdade deste servo, a ponto dele confiar a Eliezer a missão de encontrar a primogenitora da sua descendência, ou seja, uma esposa para o seu filho Isaque. O estabelecimento de confiança, de lealdade, precisa de tempo. O tempo vai amadurecendo as pessoas. Certo escritor disse que somente o tempo diz que a confiança é como vidro. Fazendo uma analogia, a confiança é frágil como um vidro. Ou seja, para conquistar a confiança é necessário muito trabalho, muito empenho, uma história de lealdade, mas ao menor deslize, ela é destruída, ela se quebra, assim como o vidro se quebra com facilidade. Dá até para colar, mas nunca mais será a mesma. Portanto, precisamos entender que confiança está atrelado ao tempo, ao histórico da pessoa. Somos pessoas confiáveis, somos obreiros confiáveis, somos servos confiáveis, temos nós um histórico de lealdade, de sinceridade para com os nossos líderes, temos nós um histórico de confiança, de credibilidade perante a igreja, perante os irmãos, somos nós fiéis nos nossos tratos, nos nossos compromissos com a obra do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar e possamos ser obreiros realmente confiáveis. Uma outra característica de um obreiro confiável, de uma pessoa digna de confiança, é a intimidade com Deus. E nós encontramos aqui em Eliezer não somente o histórico de credibilidade, mas Eliezer era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, tinha vida devocional com Deus, era verdadeiramente um servo de Deus, e um obreiro confiável tem que ser um verdadeiro servo de Deus, tem que ser uma pessoa que tenha uma intimidade profunda com Deus, uma pessoa que ame a obra, que ore pela obra, que se envolva na obra, que busque a Deus, que chore pelas almas, chora
pela igreja, se preocupa em buscar a presença do Senhor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Nem todos servem para serem obreiros. Se a pessoa não tiver uma vida íntima com Deus, um relacionamento profundo com Deus, se não for uma pessoa espiritual, se for um carnal, um orgulhoso, pretensioso, ganancioso, avarento, não serve para a obra do Senhor. E nós encontramos aqui em Eliezer esta característica de uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E Abraão, o seu Senhor, identificou em Eliezer um verdadeiro servo do Senhor. Ele podia confiar em Eliezer, não somente pelo seu histórico de credibilidade, mas ele podia confiar em Eliezer para esta tarefa tão difícil, porque ele sabia que Eliezer, o Damasceno, era realmente uma pessoa que buscava a Deus em todos os momentos da sua vida. E nós encontramos aqui a vida deste servo do Senhor, do seu relacionamento com Deus. Gênesis 24, versículo 12, e disse: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Olha aqui, este homem, servo do Senhor, quando foi dado a ele esta responsabilidade, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. Ó Senhor, Deus de meu Senhor, Deus de Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Vemos ainda aqui, capítulo 24, versículo 27, novamente Eliezer, buscando a orientação do Senhor, grato ao Senhor, e disse, Eliezer: bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho da casa dos irmãos de meu Senhor. Não era um servo qualquer, não era um obreiro qualquer, não era um mordomo qualquer, tinha histórico de lealdade para com Abraão, e era uma pessoa que amava a Deus, servia a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, como Abraão, o seu Senhor, servia. Nós ainda encontramos aqui um outro episódio, onde vemos aqui Eliezer buscando o Senhor, no versículo 52. E aconteceu que o servo de Abraão, Eliezer, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Ele então se prostrou diante do Senhor, quando a sua missão estava cumprida, quando ele ia levar a esposa para Isaque, quando ele encontrou Rebeca, e ela então resolveu segui-lo para se casar com Isaque, que a sua missão estava cumprida.
ele se prostrou em adoração, ele adorou ao Senhor, ele reconheceu, se inclinou diante do Senhor, porque ele conseguiu cumprir a sua tarefa com a ajuda do Senhor. Meus irmãos, aqui está uma característica de uma pessoa digna de confiança, é a intimidade com Deus. E assim nós terminamos esta mensagem perguntando novamente: somos obreiros confiáveis? Quais são as características de um obreiro confiável? Uma pessoa digna de confiança. Traço de uma pessoa digna de confiança é o seu histórico. Uma outra característica, um outro traço de uma pessoa digna de confiança é a intimidade com Deus, sempre estar buscando a orientação do Senhor. E assim terminamos esta mensagem, concluindo, dizendo que nós aprendemos aqui algumas lições. A primeira lição: podemos ser pessoas dignas de confiança, mesmo que vivamos num mundo marcado por traições, decepções. Nós podemos sim ser pessoas dignas de confiança. Segunda lição: a confiança está atrelada ao tempo. Precisamos de tempo para conquistar confiança e evidenciarmos que somos confiáveis. E a terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, que a intimidade com o Senhor é a maior garantia que temos para construir um relacionamento marcado pela confiança. Você quer ser um obreiro confiável? Quer ser colocado para uma tarefa? Quer fazer algo para a obra do Senhor? Quer ser escalado para algum trabalho? Então, procure manter um histórico de confiança, procure buscar ao Senhor, porque assim você será grandemente usado na obra do Senhor. Que então o Senhor possa estar nos abençoando, cada um de nós que estamos envolvidos na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E eu quero terminar lendo aqui um salmo, Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Palavras de Davi. Diz assim Davi: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Alguns pregadores usam esse texto pensando que foi o Senhor que fez esta afirmação, mas é Davi. Davi está aqui dizendo que os seus obreiros, que os seus servos seriam escolhidos, seriam aqueles que realmente amavam ao Senhor. Então, ele nos deixa este conselho: os meus olhos, os olhos de Davi, os olhos daqueles que são líderes
procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Quer servir ao Senhor? Quer servir à igreja? Quer servir à obra do Senhor? Então precisa andar pelo caminho reto. Precisa ter intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos então orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui neste estúdio, falando na Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra tem falado conosco sobre a necessidade de sermos, Senhor, confiáveis, de termos um histórico de lealdade para contigo, para com a Tua igreja, para com a Tua obra. Tua palavra tem falado conosco, Senhor, sobre a necessidade de sermos obreiros que realmente busquem a Tua face, que possamos ter uma intimidade contigo, Senhor, que possamos fazer a Tua obra com amor, com sinceridade. Nós sabemos que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros. Levanta, Senhor, obreiros, levanta jovens, Senhor, irmãos e irmãs, para serem obreiros da Tua casa, para pregarem a Tua palavra com amor, com sinceridade, verdadeiros servos Teus, Senhor, para serem enviados, para testificarem a Tua palavra, para serem enviados para os campos missionários, Senhor. A Tua obra necessita de obreiros, Senhor, que tenham essas características. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a nossa tarefa, sempre olhando